Olá, cresce o número de ações judiciais contra os planos e seguros de saúde no Brasil. Somente no ano passado, as ações judiciais somaram quase 300 mil casos. A maior parte das queixas diz respeito aos reajustes nos preços cobrados pelas operadoras e a negativa de acesso a determinados tratamentos. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com a coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, Renê Patriota. Renê, grata pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Falei em reajuste nos preços, falei em negativa de acesso a determinados tratamentos, mas no ano passado também pipocou a rescisão unilateral de contratos. Eu quero falar sobre cada um desses casos separadamente. Aí eu vou começar pelos reajustes e depois a gente vai avançando. Minha primeira pergunta para você é: quais são os critérios que norteiam esses reajustes das mensalidades? Então, primeiro quero agradecer a oportunidade e dizer que, de fato, as operadoras estão desrespeitando bastante os consumidores de uma forma geral. Mas os reajustes, eles devem obedecer até 59 anos a questão da faixa etária. Existem os contratos individuais antigos, que esses são regulados pela ANS. Mas só os individuais? Só os individuais. Os planos individuais, a ANS controla e dá o reajuste anual. Os contratos coletivos, sejam por adesão empresarial, de pequenos grupos, ou plano microempresa, ou corporativos, tipo médicos com a entidade, advogados com a OAB, dentistas com CRO, etc., esses contratos não são regulados por ninguém. São regulados pela ganância das operadoras e das administradoras. O que se chama isso? Sinistralidade. Então, nós temos pessoas que entraram nos contratos coletivos com uma proposta, com uma promessa que era melhor do que os individuais. Muitas pessoas que tinham planos bem antigos saíram daqueles e vieram para os contratos coletivos corporativos e agora não podem mais pagar. Tem pessoas na faixa de 69, 70 anos que hoje pagam R$7 mil de plano de saúde. E as pessoas não têm condições de ficar nesse mercado. Aqueles do contrato individual, que são aqueles contratos mais antigos, que a ANS nem queria tomar conta, mas finalmente ela regula, o reajuste é menor, porque precisa obedecer à ANS. Esses outros coletivos, que têm a sinistralidade, como eu falei, é um reajuste que às vezes chega a 35%, 38% no ano. Então, uma pessoa que tem faixa etária mais sinistralidade fica inoperável. As pessoas não têm como se manter nesses contratos. Que recurso essas pessoas teriam para barrar esses reajustes? Eu posso chamá-los de reajustes abusivos? Sim. Posso? Pode. Então, passamos um tempo bom, muito bom, que entrávamos muito na justiça e que o tribunal entendia que era necessário barrar esse abuso. Passamos um tempo muito ruim, com desembargadores não entendendo a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, alguns muito contratualistas, outros dizendo, não, mas está lá no contrato, não entendiam muito bem. E ainda o próprio STJ passou um tempo, ainda hoje ele diz que o contrato de reajuste, ao final, terá que ser, um perito vai ter que avaliar para saber se a pessoa está pagando o correto ou não. Então, você ganha uma liminar, ganha uma sentença, ganha no tribunal, se recorre para o STJ e o STJ diz, não, tem que fazer uma perícia, volta. E ainda tinha um detalhe, você tinha que devolver o que pagou a menor. Então, eu dizia o seguinte, o consumidor ele vai continuar morando no seu apartamento de classe média, mas ele precisa aprender a ir para o hospital público, ele nunca foi. Eu sempre digo, até no tribunal, vou dar um curso intensivo para nós de classe média aprendermos a usar o chão, a maca sem colchão, ficar chorando naquele serviço que precisa melhorar para todos. É nosso serviço, mas nós não aprendemos a usá-lo. Ou a classe média se une
para combater esses abusos e também devemos lutar pela saúde pública para nós e para todos, porque não tem que ficar boa porque é para a classe média, tem que ficar boa porque é para todo mundo. Mas o que eu posso dizer é que aqui em Pernambuco foram criadas 2 câmaras especializadas de saúde e tem sido bastante interessante as decisões, porque tem se aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tem se mandado que a sinistralidade fique no patamar da regulamentação da ANS. Então, eu digo que as pessoas devem procurar a justiça, sim. A justiça é o último lugar, o primeiro e o último, digamos assim. É o primeiro que você tem que buscar e é o último que você tem que não acreditar. Porque a fé na justiça tem que ser para sempre. Agora, quando o segurado entra na justiça, ganha a causa, né? Movida por essa ou aquela razão, esses planos e seguros de saúde têm cumprido com a determinação judicial? Porque eu já vi a senhora defendendo um valor, um aumento no valor que a justiça determina seja pago em caso de não cumprimento da decisão judicial pelos planos de saúde. Isso é uma multa, né? Quando o plano de saúde não cumpre, tem aqui plano de saúde que não cumpre nunca. Bom, ele não cumpre nunca, a gente pede multa. Alguns consumidores foram beneficiados, porque é o seguinte, o juiz dá uma multa. Se ele dá uma multa, ele tem que segurar esta multa. Eu digo que tem que segurar até a missa do 7º dia, ele tem que segurar. Porque se o juiz dá uma multa e depois ele perdoa esta multa, o plano de saúde vai recidir. O plano de saúde vai continuar aprontando. Então, tem plano de saúde aqui que ele não cumpre de jeito nenhum. Ele manda os pacientes para o SUS, entendeu? Posso falar aqui claramente, porque eu não sou proibida de dizer todas as coisas, já que fui convidada, sem agredir. Mas, por exemplo, a Apvida não cumpre a ordem judicial. Ele recorre, enrola. Muita gente vai para a Apvida porque não aguenta pagar Sul América, Bradescos e outros e padecem da falta de respeito. Então, a justiça, para mim, tem melhorado, tem sido mais eficiente, mas é preciso que o consumidor insista, acredite na justiça, peça multa, peça descumprimento, peça para majorar a multa. O consumidor, o advogado, não é para ficar receoso quando tem uma dificuldade no judiciário. Entende? Nós estamos tendo dificuldade também, porque é um tribunal de justiça que fecha 2 horas da tarde, o tribunal que eu digo, os fóruns de primeiro grau no estado inteiro, fecham e só atende se for urgência e emergência, isso não existe. O jurisdicionado está prejudicado com essa decisão do Tribunal de Justiça, mas nós não estamos conformados com isso. Estamos lutando para que a justiça funcione 24 horas, porque a justiça precisa ser ininterrupta. Os consumidores e os usuários de plano de saúde precisam acreditar na justiça, exigir justiça e seguir em frente, porque só existe um caminho, é buscar na justiça, não existe outra forma. Eu falei que o número de casos na justiça no ano passado chegou a quase 300 mil. Esse número é crescente, ele vem aumentando. Isso quer dizer que os segurados, aquelas pessoas que contratam os seguros e planos de saúde, estão mais conscientes dos seus direitos, ou quer dizer que esses planos e seguros de saúde estão mais perversos? As duas coisas. Os consumidores, a população, o cidadão, o usuário do SUS, inclusive, está mais consciente. As pessoas estão aprendendo a lutar pela sua dignidade. Mas os planos de saúde, eles são afoitos e perversos. Por quê? Eles são bancos. Eles querem lucro e lucro e lucro. Então, essas empresas, esses planos de saúde, eles aplicam bem nas bolsas de valores. Então, veja, por que a judicialização? Todo mundo reclama às vezes. Judicialização para quê? Para quê a judicialização? Para você não morrer. A judicialização é a lavagem da sua alma, é a felicidade para a sua saúde. A judicialização é uma exigência
para você ser respeitado. Então, quem é contra a judicialização é porque nunca passou um perrengue de escutar aquele: sinto muito, senhora, seu plano de saúde não cobre seu tratamento de câncer. Sinto muito, senhor. Mas agora, o Bradesco, as pessoas vão para um laboratório fazer exame de sangue. Exames simples chegam em jejum nos laboratórios. E a Saúde Bradesco está mandando pedir um laudo médico específico. Só autoriza X números de exames. Exames simples. É uma falta de respeito total. Então, vou pedir licença aqui para você e vou ler. Se eu não me engano, foi a ANS que divulgou o balanço, o último balanço desses planos e seguros de saúde, o balanço dos lucros dessas empresas. Eu tirei esses números da revista Piauí. Eu vou trazer aqui para você porque me pareceu uma coisa tão extraordinária. E aí eu queria que você comentasse se há uma proporcionalidade entre o aumento no lucro dessas empresas, que é um aumento quase estratosférico, e a precarização do serviço que é oferecido pelas pessoas que contratam aquele serviço. Deixa eu achar aqui na minha bagunça, que eu já te digo. Aqui, balanço da ANS, tá? Sobre os resultados dos planos de saúde em 2024. Lucro superou os 10 bilhões de reais, alta de 430% em relação ao ano anterior. E aí ele sai listando as empresas que tiveram lucros maiores e as que tiveram... A que teve um lucro maior foi um lucro... Posso ver? Pode. Foi um lucro de 2,1 bilhões. Depois vem a segunda, vem de 1,5 bilhão. E, por fim, a que teve o lucro mais modesto em 2024 foi de 620 milhões. Está aqui em vermelho, você pode dar uma olhada. Analisando esses lucros extorsivos, estratosféricos, enquanto é negado exame laboratorial, PET scan. Então, a gente vê o seguinte, por exemplo, a Sul América. A Sul América, ela cancelou vários credenciamentos aqui no estado e na cidade, e no Brasil. Aqui em Pernambuco, nós tivemos alguns hospitais e laboratórios, por exemplo, eu soube que Lucílio Maranhão, serviços de radiologia e outros serviços foi descredenciados. O laboratório Edmar Vito, laboratório de clínicas de ultrassonografia na cidade, várias. O Real Hospital Português teve o contrato cancelado para este produto individual, ou seja, o português agora só atende contrato coletivo. E todos os usuários que eram clientes de oncologia, de neurologia do Real Hospital Português não podem mais ir para lá. Estamos, inclusive, preparando uma ação civil pública contra a Sul América para que ela volte a oferecer o serviço, porque existe uma relação médico-paciente que tem que ser preservada. A Sul América, com este nome tão grande, é uma seguradora. Ela foi vendida para a Rede DOR. Então, você pega uma seguradora que virou uma rede hospitalar. Como é que é isso? E as garantias dos consumidores com essa seguradora? Porque existe seguradora, plano de saúde, cooperativa e autogestão. Essa seguradora forte e grande, que teve um lucro gigante, claro, só pode ter um lucro gigante, 2,1 bilhões. Por quê? Porque ela começa a restringir atendimentos. Então, as pessoas são obrigadas, e eu já soube que é o seguinte, pega esse pessoal de contrato individual antigo, que é um excelente contrato, claro, elas querem transformar tudo isso em coletivo. Muita gente da minha idade, que tinha Sul América há muitos anos, foi para a Associação Médica Brasileira no Brasil inteiro. Encontrei um médico em São Paulo há um mês atrás, ele disse: Renê, eu não aguento mais pagar. O meu plano era Sul América antigo, passou depois pela AMB e agora está tentando se salvar no contrato com a Qualicorp AMB, pagando mais de 7, quase 8 mil reais. Só ele. A aposentadoria
não vai ser capaz de manter essa pessoa no plano de saúde. Agora, Renê, você falou há pouco na nossa conversa que é necessário que as pessoas judicializem, né, essa desatenção, esse aumento abusivo, negativa de coberturas, rompimento unilateral de contrato. Agora, mais do que judicializar, será que a gente não precisa de um olhar mais atento? Aí eu me refiro a um olhar legal, quer dizer, a gente não vai precisar mexer na legislação que rege esse mercado? Então, a ANS, a nossa felicidade teria sido se a gente tivesse uma agência nacional de regulação que enxergasse a necessidade do consumidor. Não, a ANS ela é tendenciosa, ela só liga para as operadoras. Tanto que, ao longo do tempo todo, nós tivemos um presidente da ANS, que é médico, que foi daqui de Pernambuco, André Longo. Nós tivemos um outro presidente, Maurício Sesquinde, que também era do sistema privado, do Sírio-Libanês, da Qualicorp, que também foi um excelente presidente, administrou a ANS. Tanto que ele disse uma vez que a resolução normativa da remissão. O que é remissão? Remissão é aquela pessoa que fica viúva ou viúvo e que no contrato diz que ele pode ficar 5 anos sem pagar o plano de saúde. E ele me disse uma vez no encontro: Renê, a remissão é homenagem a você. Eu disse: por que você não colocou resolução normativa Renê Patriota? Ao menos, né, ia privilegiar meu trabalho e tal. A remissão é isso. O que é que as pessoas faziam? Morre o titular, a pessoa saía do plano, não ficava. Com a remissão, a pessoa fica 5 anos. Passava os 5 anos, rua. Rua. Para onde vai uma pessoa viúva, sozinha, idosa? Então, de tanto que lutamos, foi criada a remissão. A pessoa passa 5 anos sem pagar, depois ela volta a pagar aquele preço que pagava, naturalmente, que com as correções devidas, certo? Mas, se a ANS tivesse uma diretoria que não fosse indicada de cima para baixo, mas que tivesse um presidente escolhido pelos servidores da ANS. A gente fala tanto de democracia, mas os diretores de hospitais públicos, diretor da ANS, diretores de órgãos públicos não deveriam ser indicado por governo nem por político nenhum. Porque quando ele é indicado por uma categoria de fora, ele vai obedecer a quem colocou lá. É uma questão simples. Então, esse diretor-presidente da ANS deveria ser votado e escolhido até que fosse pelos servidores da autarquia. Mas, enquanto a Agência Nacional de Saúde não exerceu o seu papel, porque na hora que ela dá um reajuste para contratos individuais e permite que um contrato coletivo por adesão tenha uma sinistralidade que exclui as pessoas, que expulsam as pessoas, a justiça é a nossa única saída. Então eu digo, procurem a justiça, não tenham vergonha, batam na porta do judiciário, que aqui em Pernambuco o presidente do Tribunal de Justiça deveria voltar atrás e abrir a justiça das 14 às 19, como era antes. Não se pode fechar um tribunal num estado onde reina a injustiça. Enquanto a justiça coloca um juiz de plantão que não tem balcão virtual, que não atende nenhum advogado, por favor, esse plantão de dia útil é a coisa mais inútil que eu já ouvi falar. Pensei, só para concluir, sem dizer que quando você entra com ação naquele horário, tem que ter o atestado laudo médico do dia. Outro dia uma juíza disse, mas estão escolhendo entrar no horário do plantão. Não, é que o plantão antecedeu o horário da vida. O plantão que deveria começar às 19, 20 horas, começa às 14. Tudo isso prejudica o consumidor. A ANS não funciona. A justiça precisa funcionar num expediente maior. Mas nós temos aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro magistrados, desembargadores que estão entendendo a questão do consumidor. Esses planos e seguros de saúde têm lobby no Congresso Nacional? Com certeza, total. Quero falar
quero falar, a gente falou um pouco sobre tudo, mas eu queria falar sobre esse cancelamento unilateral de contrato. Você tem o plano de saúde, um belo dia você é informado pela seguradora, olha, não lhe queremos mais aqui, seu contrato está cancelado. Eu acho que a gente podia... Isso pode, em que condições? Na verdade, só se a pessoa estivesse devendo o plano, estivesse inadimplente, com 60 dias de inadimplência. Mas isso não é só para o plano individual, não? Não para todos? Mesmo se aquela empresa, vamos dizer, não paga, está inadimplente 2, 3 meses, ela não pode mais atender o paciente. Mas o que acontece? Eu acho que podia ser aquela musiquinha, né? Não quero mais saber de ti, vou lhe mandar para fora. Imagina que nós estamos agora com um problema sério com os antigos usuários da Golden Cross. As pessoas que eram felizes porque tinham Golden Cross, era um nome forte. E só quem tinha Golden Cross eram pessoas de classe média alta. Hoje, quem tem dinheiro vai se virar. Quem não tem dinheiro não tem para onde ir. A Golden Cross, numa negociação aí, a ANS proibiu a comercialização da Golden Cross. Foi vamos dizer assim, um cancelamento aí, a Golden Cross passou por um processo de proibição e os consumidores teriam que procurar um caminho. A ANS deu um prazo de 60 dias para esses consumidores se acharem. Quem vai querer pessoas velhas, idosas, doentes, com fêmur quebrado, com câncer? Quem quer? Ninguém quer. Absolutamente ninguém. Aí a Amil, só o SUS, a Amil entrou nessa negociação para prestar serviço. A responsabilidade não parecia ser da Amil, mas ela entrou no caminho. Então, no caminho, estamos entrando com ação contra a Amil, ela não se ofereceu para prestar o serviço, assuma agora. Então, essas pessoas com câncer, pessoas que fizeram cirurgia, que estão em tratamento, assim como a Sul América fez com o português, cancelou unilateralmente, não quero mais saber de você não. Por nada, não quero mais. Tem a Redidor, eu quero a Redidor e você não me interessa mais. A Golden Cross cancelou aí esses contratos com as pessoas, porque eles não podem mais resistir. Como é que pode? E as pessoas que pagaram a vida inteira, como é que vão fazer? A Sul América, no ano passado, começou uma aventura. Cancelamento unilateral dos adultos jovens. Pessoas que nasceram da Sul América, que passaram 30 anos na Sul América, no plano individual, como dependente da mãe ou do pai, agora a Sul América manda uma carta. Você cresceu, ficou adulto, é um profissional liberal, se vira e procura outro plano de saúde. Às vezes ele está naquele contrato como dependente, ele até paga o plano de saúde dele, no contrato do pai. A Sul América mandou cancelar todo mundo. A gente conseguiu recuperar na justiça, a gente e o Brasil todo. Então o Brasil todo está unido nessa dor do desrespeito das operadoras. Quando você fala a gente, você está falando da Associação de Defesa dos Usuários e Seguros, Planos e Sistema de Saúde. Eu falo que você coordena. Eu falo da dos EPs, mas eu falo das outras organizações do Brasil inteiro. Eu falo do Ministério Público, que também entra com ações civis públicas. Eu falo da Defensoria Pública no Brasil inteiro. Eu falo desse mercado aberto. Hoje em dia existe, eu fundei isso há 30 anos atrás, mas hoje tem advogados aí entrando com ações de direito médico, etc. Mas um monte. Como é que funciona a associação que você coordena? A dos EPs é a maior maravilha do mundo, sabe? Eu sou assim apaixonadíssima pelo que eu inventei. E fico cada dia mais feliz porque eu criei esse negócio. Outro dia eu disse para um cidadão, rapaz, eu acho que a gente consegue ajudar algumas pessoas. Ele disse, algumas não, doutora. Vocês já ajudaram a muita gente. Eu fico muito feliz de escutar isso, de ter ajudado a muita gente. Eu tenho um imãzinho, sabe? Alguém está sofrendo, eu corro para ajudar aquela pessoa. E tem um grande defeito, às vezes até esquecemos de buscar os alvarás das pessoas e nossos. Peço aqui desculpa publicamente até aos nossos associados, que às vezes demoram a receber, porque a gente está no foco de buscar resolver o problema. A dos EPs vai completar 30 anos. Nós entramos com ações individuais, coletivas e ações civis públicas no Brasil inteiro. Certo. Com bastante sucesso. Também perdemos, às vezes. Entramos na Justiça Estadual, na Justiça Federal. Já ganhamos muitas ações, já perdemos outras. Mas a pessoa tem que ser associada. As pessoas precisam ser associadas. Nós brigamos pelas pessoas que também nos valorizam. É preciso que as pessoas sejam associadas. Nós temos mediante mensalidade? A pessoa tem uma mensalidade. Para se associar, paga R$200. Existe uma mensalidade de R$95 para o titular e os dependentes. Um valor único para o titular e dependentes legais.
Temos muitos associados inadimplentes, que eu peço que quem está nos devendo vá lá e fique em dia, né, para a gente ficar mais linda aqui, né, para a gente ficar mais feliz. E se a pessoa chega hoje procurando a associação e precisa entrar com ação judicial e pode pagar, nós cobramos R$3.000 pela ação, que se chama joia. A associação se responsabiliza por essa ação. Exatamente. Tudo. Faz a ação inteira, a pessoa vai pagar as custas quando precisa pagar. Quando não tem dinheiro para pagar custas, a gente pede dispensa no Tribunal de Justiça. A gente caminha com essa ação pelos R$3.000. Só que a pessoa precisa estar em dia com as mensalidades. Porque assim, eu entro com um pedido de liminar. O plano vai, entra com agravo de instrumento. A gente vai e recorre. Depois ele vai e embarga. Então, uma ação, uma ideia, vira um processo gigante. E a gente tem que ter advogados para acompanhar o processo. As pessoas precisam pagar. Nós temos também a Ouvidoria Popular da Saúde Pública, que é o controle social da saúde pública. E os nossos que chegam, pessoas pobres que vêm pela nossa ouvidoria, não pagam nada, absolutamente nada. Temos também o nosso projeto do Palácio da Criança e Adolescente, que é pago e sustentado pela DUSEPS com o dinheiro dos associados. Tiramos famílias da rua, mães com problema de droga, e temos essas crianças lindas e maravilhosas fazendo natação no esporte, a mãe trabalhando e tomando conta do seu filho. O projeto da DUSEPS é divino. Primeiro, minha sócia número 1 é uma uruguaia, que morreu de câncer de mama. Naquela época, a Unimed negou uma paliação para ela, entramos nem na justiça, mas ela foi um processo administrativo que conseguimos com a Unimed. E a Angélica, minha sócia número 1, fundamos a associação na missa de 7º dia de Angélica. Então, essa associação, ela é universal, ela transcende a terra e vai para o céu, entendeu? É um trabalho maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com a associação, faz como? Porque o nosso tempo está acabando. Então, nós temos aí o nosso Instagram, @DUSEPS_PE, e a pessoa pode ir lá no Instagram, coloca o nome @DUSEPS que vai aparecer. Agora, um alerta geral, cuidado com os golpistas. Golpistas estão usando nossa foto, dos nossos advogados e dizendo aos associados para vocês pagarem para levantar o alvará. Não precisa pagar para levantar o alvará. O alvará, quando você ganha, é seu. Ele vai para a sua conta. Não acredite em golpista que diz que é a gente, que trabalha com a gente, mas não acredite, não pague um centavo para levantar seu alvará. Ele vai direto para a sua conta. Renê, muito obrigada. Obrigada a você. Você vai voltar outras vezes, Venho, porque sim, claro. esse assunto está longe de ficar esgotado venho com prazer, nessa sim, nossa com conversa. certeza. Voltamos a falar sobre isso. Sim. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada.